ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque na sua infinita grandeza, na sua infinita sabedoria, tem cuidado, abençoado, guiado e protegido as nossas vidas. Que nós possamos sermos gratos à companhia do Senhor no nosso viver diário. Eu falarei um pouco mais sobre os ensinamentos que nós pais devemos dar para os nossos filhos. É um tema bastante importante, mas antes prepare aí um copo com água. Se o senhor, se a senhora gosta desse canal, participe das orações comigo, da água, que os senhores só saberão a autoridade do Senhor que está na minha vida quando o senhor, a senhora participar desses momentos comigo, da água, da oração. E aí os senhores serão verdadeiramente alcançados. Não entre nesse canal, não assista esses estudos somente por uma mera curiosidade, mas assista para que a bênção da salvação possa alcançar o Senhor, a senhora, os seus familiares. Nenhuma escola, nenhuma faculdade pode substituir os ensinamentos que uma mãe pode dar para os seus filhos ou para o seu filho. O ensinamento que uma mãe dá para o seu filho, ele é um ensinamento sagrado, da mais pura qualidade. Estes ensinamentos que o pai, que a mãe, principalmente a mãe, dá para o seu filho, este que irá conduzi-lo na direção certa. Imagina o senhor, a senhora, os ensinamentos que os nossos filhos estão recebendo nas escolas, nas faculdades. Se a mãe, o pai, nós não educarmos, não ensinarmos, não passarmos tempo com as nossas crianças, com os nossos filhos, para ensiná-los o que é certo, o que é errado, o que será dessas crianças. As crianças vêm ao mundo por nossa inteira responsabilidade. Pelas nossas responsabilidades ou pelas nossas irresponsabilidades. As crianças não têm culpa. Os exemplos que os nossos filhos devem seguir, por mais que a mãe seja uma pessoa sincera, correta,
o pai seja sério, mas o maior exemplo para os nossos filhos é Cristo, é o Senhor. Porque se o pai desviar do caminho, dando um mau exemplo, um mau testemunho, se a mãe desviar, mas a palavra permanece fiel. Por isso que os filhos, as filhas, não devem copiar os exemplos do pai nem da mãe, porque o exemplo para o nosso viver diário é a palavra, é o Senhor. Se o homem for infiel, mas a palavra permanece fiel. O livro de Provérbios 7, Altíssimo Criador. Exaltado seja a glória do teu santo nome. Exaltado seja a glória, a sabedoria do Santo Espírito, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Provérbios 7, todo o capítulo, mas nos versículos de 1 a 3, ali, um exemplo para nós, que devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Devemos guardar os preceitos do Senhor, escrevê-los no nosso coração, porque no nosso viver diário iremos depender disto. E as mães, os pais, devem se conscientizar de ensinar os filhos os preceitos do Senhor. Porque estes primeiros ensinamentos que os nossos filhos recebem, isto irá valer para eles por uma vida inteira, por toda a sua vida. O livro de Provérbios 22, versículo 6, fala que devemos ensinar as crianças. Eu estou usando bastante este versículo. Ensiná-las nos caminhos que estas devem andar, depois que a mãe dá à luz a esta criança. Agora, muitas são as crianças que desde o ventre materno elas já começam a serem amaldiçoadas no ventre pelas suas mães. Muitas são as gravidez indesejadas, que a mãe entra em desespero, amaldiçoando assim o fruto que está no seu ventre. E a palavra, as palavras de uma mãe têm muito poder, e eu creio nisso. Muitas são destas crianças que estão nascendo com a maldição que estas mães lançaram nelas, ainda no seu ventre. É isto mesmo.
Nós não escolhemos, a mulher não escolhe quando nasce se quer ser mãe ou não. Isto é um privilégio que o Senhor concede uma mulher. Um dos mais ricos privilégios que o Senhor concede a uma mulher é o privilégio de ser mãe, de dar à luz a uma criança. E esta deve se conscientizar da sua responsabilidade. Se porventura ocorrer uma gravidez indesejada, a mãe deve fazer do limão a limonada, glorificar o nome do Senhor e dizer para Ele: Senhor, mesmo que eu não estava esperando, mas o Senhor tenha misericórdia. O Senhor é o doador da vida, o Senhor é o dono da vida. Quem sou eu, Senhor, para atentar contra a vida desta criança? Porque a vida do Senhor está nessa criança. O Senhor tenha misericórdia, meu Pai. Abençoa o fruto que está no meu ventre. Olha, quando esta criança nascer, ela vai ser uma bênção. Porque a bênção do Senhor vai estar nessa criança. Porque ela foi abençoada desde o ventre materno. Desde o ventre, ela recebeu a bênção da sua mãe, ainda gestante. Tomara, estou usando esta palavra pela primeira vez, tomara que estas crianças que estão nascendo aí, com tantos os problemas, eu nunca vi uma época que nascesse crianças com tantos problemas, tantas dificuldades, com a mente totalmente diferentes. Tomara essas crianças não estão nascendo amaldiçoadas pelos seus pais, pela sua mãe. Tomara que isto não esteja ocorrendo, porque nunca vi tantas crianças com tantas deficiências, com tantos maus pensamentos, nascerem na atualidade. Eis o porquê a recomendação profética é para que não tragamos esses pequeninos mais para esse planeta. As crianças que estão nascendo com a mentalidade totalmente diferente. E se a mãe não abençoa esta criança, esse fruto que está no seu ventre, quem mais pode abençoá-las? Não são poucas as crianças que já estão nascendo como uma moeda de troca, sendo usadas como uma moeda de troca. A criança já nasce segundo as intenções de certas mães, que infelizmente podemos chamá-las de mãe. Então muitas destas já nascem
como uma maldição para muitas famílias, para muitas mães. Antigamente os nossos pais nos ensinavam da maneira deles. Não conhecia a palavra, mas nos ensinava a sermos direitos, trabalhar, respeitar as pessoas. Estes eram os ensinamentos que os antigos davam para os seus filhos, e estes valiam para a vida toda. Mas hoje, devido à facilidade, o acesso fácil que temos da palavra do Senhor, devemos ensinar os nossos filhos os preceitos da palavra do Senhor, princípio da sabedoria, palavra do Senhor. E eu repliso, os exemplos para um filho, para a educação de um filho, não é o seu pai, não é a sua mãe, por mais que estes sejam corretos, seus negócios, mas os exemplos para os nossos filhos é a palavra do Senhor. Porque ainda que formos infiéis, se fracassarmos em algo, os nossos filhos não fracassam também. Por isso que não devemos pedir que os nossos filhos, deixar que os nossos filhos copiem os nossos exemplos, porque os exemplos é Cristo. Os exemplos são a palavra do Senhor. Então nenhum ensinamento, nenhum estudo secular pode substituir os ensinamentos que uma mãe pode dar para o seu filho. Estes são insubstituíveis. Nenhuma faculdade, nenhuma escola pode ocupar esse lugar. E os senhores estão vendo os ensinamentos seculares que as crianças estão recebendo por aí. Então, estes ensinamentos, a mãe deve passar tempo para educar os seus filhos, para educar essas crianças. Eis o porquê da dificuldade que temos na atualidade de trazerem crianças para este planeta. Não podemos trazê-los para as creches educarem, já disse do estudo passado. Não devemos trazê-los confiado na ajuda do governo, confiante na pensão do pai, mas confiarmos nas armas disponíveis que temos nas nossas mãos. Quando tomamos a decisão de trazer uma criança para este mundo, devemos arcar com as nossas responsabilidades. A educação para manter essa criança são nossas, porque estas são frutos das nossas responsabilidades ou das nossas irresponsabilidades.
elas não têm culpa nenhuma. Estas não podem ser usadas como moedas de troca. Então, para a senhora, a bênção que a senhora dá para o seu filho, ainda no ventre, ninguém pode dar. Ninguém pode roubar esta bênção. E quem sabe muitas crianças estão nascendo problemáticas por causa dessa deficiência dos pais, das mães. Aí a senhora poderá falar comigo, mas aí eu falei no momento de desespero, no momento de emoção, mas falou. E as nossas palavras têm muito poder, principalmente as palavras de uma mãe. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria. Enquanto há vida, há esperança. Se este foi o problema da senhora, no momento em que a senhora estava gestante, ainda dá tempo de pedir perdão ao Senhor, de se humilhar aos pés do Senhor, porque ainda dá tempo de não carregarmos esse peso nas nossas consciências. Agora pegue aí seu copo com água e vamos abençoá-la para participarmos juntos. Meu Pai, abençoe esta água, ponha nela o teu poder. Quem desta água beber, receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do teu nome, para a glória do Cordeiro. Vamos participar. Olha, deixa um pouco dessa água, lava os seus olhos, beira algum enfermo, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. Irei fazer uma oração, especialmente para as mães. Quem sabe carrega algum peso na consciência. Eu farei oração de libertação com as senhoras, tá bom? Mas eu peço que todos acompanhem a oração comigo. Meu Pai, olhe nas suas mãos. Meu Pai, consagra as mãos desta mãe, consagra as mãos desse pai, dessa moça, desse rapaz, para que as mãos destes tenham fogo do Espírito. Quando colocarem no alto da cabeça, que seja o fogo do Santo Espírito passando na mente, na cabeça, nos pés, todo o corpo deste homem, desta mulher, para a glória do Cordeiro. Coloque as suas duas mãos no alto da sua cabeça. Eu vou orar, depois iremos mandar o mal embora. Se a senhora carrega algum peso de consciência, Senhor, na mente, é a hora da libertação. Vamos nos libertar neste momento. Feche os seus olhos, põe as mãos no alto da sua cabeça. Meu Pai, passa com o teu poder, do alto da cabeça desta mãe, até a planta dos pés. Meu Pai, visita o coração desta mãe. Quem sabe ela disse algumas palavras que carregam peso na consciência, meu Pai. Tenha misericórdia. Liberta essa mãe dessa culpa, desse peso na consciência. Visita o coração desta mãe. Visita o coração deste pai. Passa com o teu poder, meu Senhor, do alto da cabeça desta mãe até a planta dos pés, e liberta ela de toda seta maligna, de todo o mal. Na autoridade que puseste em minha vida, eu repreendo esse mal, meu Pai. Que esse mal seja expulso,
repreendido na glória do Cordeiro. Com as mãos na cabeça, repita comigo. Na glória do Santo Espírito. Na glória do Cordeiro. Na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus pensamentos, sai do meu coração, sai da minha família, sai dos meus filhos, sai, 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 sai para o inferno maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a libertação, o conforto do Senhor, da sua mente, do seu espírito, para a glória do Cordeiro. O Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.